nós estudamos o estabelecimento do tabernáculo. A gente aprendeu sobre a estrutura, sua mobília e os significados da sua arquitetura. Hoje a gente vai entender e estudar as diferentes ofertas de animais que eram oferecidas no tabernáculo, entender os seus significados e discutir como que eles podem iluminar também algumas questões do Novo Testamento e práticas da igreja. O grosso da aula de hoje vai se concentrar no texto que se encontra de Levítico 1 a 7. Como a gente viu na aula passada, o tabernáculo é a casa do Senhor. É ali que Deus iria habitar no meio do seu povo e se relacionar com ele. O sistema de ofertas do Levítico se concentra então no serviço a Deus em sua casa. A forma como Deus seria adorado e cultuado seria através de ofertas de animais trazidas à sua casa. Os capítulos iniciais do Levítico tratam então da liturgia do antigo povo de Israel. Um dos conceitos chaves para entender o sistema levítico é a palavra korban. Essa é a palavra que aparece em Levítico 1, 2 e é traduzida como oferta. Na verdade, essa palavra korban, que é traduzida como oferta, significa algo trazido para perto ou um presente. Isso nos ajuda a entender a natureza das ofertas levíticas. Primeiro, a oferta de animal que o adorador traz é um presente. Em toda a Bíblia é comum que pactos, alianças, sejam seladas por meio de troca de presentes. Isso acontece ainda hoje simbolicamente nas cerimônias de casamento, quando o homem e uma mulher trocam alianças, selando assim o pacto do casamento. Da mesma maneira, o korban, a oferta do animal, era uma renovação da aliança com Deus. Segundo, como o korban também significa algo que é trazido para perto, ao oferecer o korban, o adorador está confessando que o seu desejo é se aproximar de Deus, é estar perto de Deus. A intenção de Deus com o sistema levítico é que o adorador se ofereça a si mesmo através do animal, como um sacrifício perfeito e puro, que é ele mesmo. As ofertas então deveriam ensinar o povo a buscar estar próximo de Deus e fazer a sua vontade. É por isso que o profeta Samuel vai dizer que a obediência a Deus é melhor do que holocaustos. A oferta não tinha poderes mágicos. De nada valia oferecer um animal se o adorador não quisesse oferecer a si mesmo. O mesmo vale hoje com todos os nossos atos de culto e de adoração também. Outro conceito importante para entender o sistema levítico é a frase pão de Deus. Em Levítico 3, 11 e em outros lugares do livro de Levítico, a gente lê uma frase que é traduzida na tradução Almeida, pelo menos, como manjar da oferta queimada ao Senhor. Infelizmente essa tradução é incorreta. O hebraico diz literalmente pão oferecido do fogo ao Senhor. Trata-se do mesmo pão de Gênesis 3,19, por exemplo, que diz com o suor do teu rosto comerás o pão. Isso nos faz entender que a oferta é um alimento que Deus come, entre aspas, através do fogo. Isso não quer dizer, é claro, que Deus precisa de alimento para subsistir. Como ele mesmo diz no Salmo 50, acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ainda assim, Deus queria comer com o seu povo, para sinalizar e simbolizar por meio do fogo consumidor que está comendo, né, o alimento animal, queria simbolizar com esse fogo que ele estava aceitando o adorador na sua casa e comendo com ele. Além disso, esse ato de comer junto com o adorador israelita, que se aproximava com o animal, indica que o ato de oferecer um animal era uma renovação da aliança. De fato, muitas alianças na Bíblia eram seladas através de refeições. Por exemplo, em Gênesis 31, Jacó come com Labão para selar com ele um pacto de paz. Do mesmo modo, ao comer os animais que eram oferecidos, Deus está renovando sua aliança com o povo. Deus estava mostrando que se agradava deles e não tinha problema nenhum em compartilhar sua mesa com eles. Apesar disso, tudo por causa do pecado do povo, por causa do pecado de Adão, aproximar-se de Deus era algo perigoso. Deus então dá instruções no livro do Levítico sobre como os israelitas poderiam se aproximar de Deus e como deveriam se portar na casa dele. Essas instruções são muito minuciosas e tem muitas variações, Por isso, se a gente quisesse estudar todos os detalhes, teríamos que passar por cada versículo
dos primeiros capítulos do livro de Levítico. Mas dá para a gente resumir o básico em 5 etapas de cada uma das tipos de oferta ou korban. Depois a gente vai ver um pouco de cada um dos korbans. Então, como a gente vê nessa tabela, cada oferta era em 5 passos. O primeiro passo era a escolha de um substituto. O adorador escolhia um animal que seria o seu substituto. O papel que o animal que é oferecido a Deus no fogo, ele exerce, é de representar o adorador diante de Deus. O animal ele se aproxima de Deus em lugar do adorador. Ele simboliza o adorador diante de Deus. E esse ato de escolher um substituto, de transformar um animal em um substituto, é feito pela imposição de mãos, que o adorador coloca sobre o animal, né, a sua mão, para indicar que aquele animal vai ser o seu substituto. De fato, então, se Deus aceita aquele animal, dado que o animal representa o adorador, isso significa que Deus está aceitando de fato o próprio adorador. Na segunda etapa, o ofertante mata o animal. Não é o sacerdote que mata o animal. Se um israelita quisesse oferecer a Deus um animal, ele teria que sujar suas mãos. O animal morre no lugar do adorador, que por causa do seu pecado deveria morrer ao tentar se aproximar de Deus. Isso, é claro, vai nos lembrar do sacrifício de Jesus mesmo por nós. É por sua morte que a gente se aproxima de Deus. Ele morre em nosso lugar e chegando ele, subindo aos céus, por causa disso nós também podemos nos aproximar de Deus. Na terceira etapa, acontece a apresentação do sangue. Então o sacerdote vai coletar o sangue do animal morto e vai aspergi-lo sobre diferentes mobílias do tabernáculo. Qual que é o significado disso? Bom, primeiro, o sangue ele expia os pecados. Isso é dito explicitamente em Levítico 17:11, por exemplo, que diz que o sangue ele faz expiação pelas almas. O livro de Hebreus vai trazer de novo esse assunto ao dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas ele precisa ser aspergido nas mobílias, porque o sangue deve ser exibido para que a expiação aconteça. A gente vê isso, por exemplo, na Páscoa. Quando o anjo da morte vai passar pelas casas do Egito, os israelitas devem passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não ataque aquela casa. Do mesmo modo, o sacerdote deve pegar esse sangue do animal que o adorador matou e aspergi-lo sobre algumas peças de mobiliário do tabernáculo para mostrar que de fato um substituto morreu. E aí em Hebreus 9, novamente esse princípio aparece de maneira muito mais gloriosa, referindo-se ao nosso Senhor Jesus, que diz que ele entrou num tabernáculo muito superior, não feito por mãos humanas, um tabernáculo, digamos, celestial, não por meio do sangue de bodes, carneiros e animais, mas por meio do seu próprio sangue. Ele apresenta o seu sangue e ele entra em nosso favor na presença de Deus. E por fim, o sangue purifica. No Levítico, o sangue ele tem esse papel quase como se fosse uma espécie de detergente espiritual. Levítico diz pra gente no capítulo 15 que o tabernáculo é poluído pelos pecados do povo. Ele fica impuro. E aí, ao aspergir o sangue nos diferentes mobílias do tabernáculo, o sacerdote está limpando o tabernáculo dos pecados do povo. Por fim, o fogo consome a carne do animal. Depois que o animal foi morto e o sangue foi aspergido sobre alguma peça do mobiliário, alguma parte do animal é escolhida, dependendo do tipo de oferta que está sendo feita, para ser colocada no altar de bronze e ser consumida pelo fogo. Qual é o significado disso? Bom, a primeira coisa a gente já falou, né? O animal queimado ele é simbolicamente comido por Deus, né? Isso quer dizer que Deus aceitou o adorador, que ele está comendo junto com o adorador, está aceitando ele na sua presença, na sua casa,
e está dizendo que Deus se agrada dele e que o seu sacrifício subiu a ele como um cheiro suave. O segundo significado muito importante é que o animal que é queimado, ele é glorificado. No seguinte sentido, a palavra queimar aqui, ela tem um sentido literal de transformar em fumaça. Então o fogo aqui não tem um sentido que algumas pessoas pensam, de como se fosse o fogo do inferno que está condenando o animal. O animal já foi morto, né? O que o fogo aqui representa é um fogo transformador, purificador, que transforma o animal em fumaça, que simbolicamente ele está subindo a nuvem da presença de Deus, que está no tabernáculo. Então essa fumaça sobe e se une a essa nuvem da presença de Deus. E a ideia então é que o animal está subindo a presença de Deus e por meio do animal o adorador também. Por fim, o último passo é uma refeição de comunhão. Todas as ofertas, então, um animal é queimado, isso simboliza que Deus está comendo, né, a oferta que o adorador trouxe, mas em muitas ofertas o sacerdote come e muitas vezes até mesmo o adorador come também, né? Esse é o clímax da adoração do tabernáculo. O objetivo principal da adoração era levar ao ponto em que o povo participa da mesa do Senhor. Isso não é diferente do nosso culto também, quando nós celebramos a ceia do Senhor. Ela é colocada ao final, como clímax, como ápice de toda a nossa adoração, do nosso culto, da leitura da palavra, dos cânticos, das nossas orações. Porque é ali que nós celebramos a morte do nosso Senhor Jesus, declaramos a sua ressurreição e esperamos a sua vida. Vamos então ver quais são os diferentes tipos de oferta, ou de korban. Existem 3 tipos principais de oferta animal. Tem um outro ainda que a gente não vai mencionar aqui hoje, que aparece menos, e algumas outras ofertas que não são de animais, são de grãos ou coisas similares. Mas a gente vai focar aqui nas principais. São essas 3 aqui na tabela que a gente vê: a oferta de purificação, ascensão e a oferta pacífica. Então vamos ver primeiro a oferta de ascensão. Essa oferta costuma ser traduzida em português como holocausto. Infelizmente essa também não é uma boa tradução. A tradução literal para essa oferta é oferta que sobe, ou como eu escolhi traduzir, oferta de ascensão. Essa oferta já era oferecida no Gênesis, antes do tabernáculo. Então, por exemplo, quando Noé oferece um animal a Deus depois do dilúvio, é esse tipo de oferta que se refere à oferta de ascensão. Também quando Deus chama Abraão para oferecer o seu filho Isaac, é uma oferta de ascensão que ele está chamando. Nessa oferta, de todos aqueles 5 atos que a gente mencionou, né, o ato de selecionar o substituto, de matar o substituto, de apresentar o sangue, de queimar o animal e de ter uma refeição de comunhão, o ato que é enfatizado na oferta de ascensão é o ato de queimar. Por quê? Porque nessa oferta de ascensão o animal inteiro é desmembrado e ele é inteiro queimado ali para o Senhor. Então isso quer dizer que o principal propósito dessa oferta é consagrar e elevar o adorador à presença de Deus por meio da fumaça que sobe. Se você pensar que essa é a oferta que o animal inteiro é queimado, essa é a que vai fazer mais fumaça de todas as outras. E como essa é a única oferta que queima o animal inteiro, ela acaba sendo a única que nem o sacerdote e nem o adorador podem comer, apenas o Senhor. Né? Acho que isso enfatiza ainda mais o seu significado de que ela é uma consagração completa ao Senhor. A gente tem também a oferta pacífica, ou a oferta pela paz. Essa oferta vai enfatizar daqueles 5 passos a refeição da comunhão, pois é a única oferta da qual o adorador pode participar. Uma coisa que vocês talvez tenham percebido é que até agora eu tentei evitar usar a palavra sacrifício. Isso porque a palavra bíblica para sacrifício é apenas usada para a oferta pacífica. Na Bíblia, quando a palavra sacrifício é usada, ela se refere a uma oferta animal que é oferecida a Deus e compartilhada entre muitas pessoas, formando um banquete.
Tais banquetes, ou você pode até chamar de churrasco, tinham o propósito de selar uma aliança. Isso indica que o propósito do sacrifício pacífico no tabernáculo era também renovar a aliança do povo com Deus. Essa oferta do sacrifício pacífico aparece também na área patriarcal. É esse sacrifício que eu mencionei que Jacó e Labão oferecem quando eles selam aquela aliança de paz. E é também desse sacrifício que Moisés está falando quando ele pede para Faraó libertar o povo para que eles possam sacrificá-los. Pois então, a oferta pacífica é a única que o adorador pode comer. E por fim a gente tem a oferta pelo pecado, ou a oferta de purificação. Essa oferta vai enfatizar a etapa da aspersão do sangue. Em todas as outras ofertas, o sangue é aspergido no lado do altar de bronze. Na oferta de purificação, no entanto, existem várias regras diferentes sobre onde o sangue vai ser aspergido, dependendo de quem que está oferecendo o animal. Se o adorador é um israelita leigo, o sangue é aspergido sobre o chifre do altar de bronze. Se o adorador é um sacerdote, o sangue é aspergido no altar de ouro dentro do lugar santo. Por que tem essa diferença, né? O objetivo da oferta de purificação é fazer aquilo que eu falei, de purificar o tabernáculo dos pecados do povo. Como um israelita leigo, que não é um sacerdote, tem acesso apenas ao pátio do templo, a única peça de mobiliário que precisa ser limpa é o altar de bronze. Pelo menos é a peça principal do pátio. No caso do sacerdote, que tem acesso ao lugar santo, o lugar que precisa ser limpo, né, através do sangue, é o altar de ouro. Né? Então, essa oferta de purificação tem o propósito de limpar a região que o adorador tem acesso, a região da casa de Deus. E o interessante aqui é que, diferente da oferta pacífica, diferente da oferta de ascensão, a oferta de purificação não era oferecida antes do tabernáculo. Quando a gente entende o significado da oferta pacífica, da oferta de purificação, que ela se refere à limpeza do tabernáculo, à limpeza do santuário, a gente entende por quê, né? Não tinha por que limpar o santuário se não existia santuário antes do tabernáculo. Né? Pois bem, então essas são as três principais ofertas: ascensão, oferta pacífica, oferta de purificação. Vamos ver então como a liturgia do tabernáculo se relaciona com a liturgia da igreja. Se vocês lerem o capítulo 9 de Levíticos, vocês vão ver que essas ofertas com frequência eram oferecidas dentro de uma ordem específica. Essa ordem, como a gente viu na tabela, era a primeira oferta de purificação, depois a oferta de ascensão e por fim a oferta pela paz. Essa sequência a gente percebe aqui, como coloquei na tabela, ela se encaixa com a sequência tradicional da liturgia cristã. A oferta de purificação ela trata principalmente dos pecados, né, do povo. E ela é a primeira que é oferecida em Levítico 9. Também, de igual modo, quando nós nos achegamos a Deus, nos nossos cultos dominicais, uma das primeiras coisas que nós fazemos é um momento de silêncio, de contrição, e que nós confessamos os nossos pecados. Depois, a oferta que é oferecida é a oferta de ascensão, que representa, como a gente estudou, a consagração do adorador a Deus, que sobe à sua presença, que é purificado pelo seu fogo. Também, de igual modo, o nosso culto, depois da confissão de pecados, nós subimos à presença de Deus em meio a louvores e orações e temos o privilégio de ouvi-lo falar conosco através da sua palavra, que ele nos dirige através do pastor. É interessante que muitas liturgias antigas colocavam nesse momento do culto um responso que tem exatamente esse significado de subida, né? Se vocês já estudaram essas coisas, vocês vão ver que muitas liturgias, depois da confissão de pecados, elas têm o seguinte responso: corações ao alto, ao Senhor o elevamos. Ele indica exatamente esse momento em que nós subimos à presença de Deus alegres, porque os nossos pecados foram perdoados. E por fim, a oferta pela paz, que é como a nossa ceia do Senhor.
É o momento que Deus abre a sua mesa conosco e nós podemos comer também de toda a sua generosidade. É interessante, impressionante, então, que durante tantos séculos, em tantas diferentes tradições e denominações, essa sequência tenha sido preservada em sua maioria. Ela é encontrada já em manuais litúrgicos da igreja no século III, o que leva até alguns a especularem que as primeiras liturgias cristãs foram adaptações já da liturgia do templo, feitas já na época dos apóstolos. A diferença fundamental, é claro, da nossa liturgia para a liturgia do tabernáculo é que nós não nos aproximamos mais de Deus por meio do sangue de animais, mas por meio do sangue de Jesus, que foi oferecido de uma vez por todas, que nos dá um acesso irrestrito ao Pai, que não tínhamos antes. Ao confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus nos limpa de toda a culpa. Subimos à presença de Deus não através de um animal morto, mas através do Cordeiro de Deus que está sentado à direita de Deus o Pai. E por fim nós comemos da mesa do Senhor não a carne de animais mortos, mas o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, do pão e do vinho. Pois ele disse, a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a minha verdadeira bebida. E o melhor de tudo é que nós não precisamos ir até Jerusalém para fazer isso, pois nós nos aproximamos de Deus em espírito e em verdade. O culto cristão acontece em todo lugar. Então eu vou deixar para vocês algumas perguntas finais para vocês tentarem aplicar esses conceitos e refletirem sobre eles. A primeira pergunta. No Antigo Testamento são oferecidos na mesa do Senhor apenas animais da terra, como ovelhas. Porém, a principal dieta que é apresentada sobre Jesus nos Evangelhos é formada de peixes. Isso é apenas uma curiosidade ou há algum significado maior nisso? Uma dica, pense em como o tabernáculo simboliza o universo criado, como a gente estudou na aula passada, e relembre a conexão simbólica que havia entre os gentios e o mar. Segunda pergunta. Quando um corban é oferecido, o adorador deve impor suas mãos para que ele seja seu substituto. Pergunta. Por quê? O que impor as mãos significa? Outra dica. Pense na ordenação dos diáconos em Atos 6 e na ordenação dos levitas em Números 8. Terceira pergunta. Levítico 2:2 diz que um sacerdote coloca um memorial sobre uma oferta de grãos no altar. Quem é que recebe essa porção memorial? Jesus usa uma linguagem similar ao instituir a ceia do Senhor, dizendo que a ceia é o seu memorial. Comparando com Levítico 2:2, quem a gente pode dizer que está recebendo o memorial da ceia do Senhor? Como isso ajuda a entender a ceia? Leia Levítico 16. O que é feito com a oferta pelo pecado no dia da expiação? Qual é a diferença com uma oferta pelo pecado em qualquer outro dia? Leia Levítico 21, 16 a 24. Levítico 22, 17 a 25. Que tipos de defeitos desqualificam o descendente de Arão para ser um sacerdote e desqualificam o animal para ser oferecido em sacrifício? O que essas passagens sugerem sobre o significado do sacerdócio? Por fim, quantos touros são oferecidos como ofertas de ascensão na festa das tendas? Leia Números 29, 12 a 38 para fazer essa contagem. O que isso nos diz sobre o significado da festa das tendas, que também é conhecida como Pentecostes? Uma dica. Conte o número de pessoas que é mencionada em Gênesis 10. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham bons estudos e que a gente possa se reunir logo o mais breve possível. Deus abençoe vocês.